Olá, hoje é dia 6 de abril, estamos iniciando a nossa aula de Direito Administrativo 2 da semana 9 do curso de Direito do Campus Senador Canedo da Universidade Evangélica de Goiás. A nossa aula hoje nós vamos resolver questões da OAB. Nós já resolvemos em sala questões da OAB de Direitos Humanos, as últimas provas de Direitos Humanos. Ocorre que no último final de semana nós tivemos a primeira prova da OAB de 2024. Então nós vamos resolver agora de início as duas questões de Direitos Humanos dessa prova 2024. Então vamos lá. Direitos Humanos 2024, banca FGV. STJ transfere à Justiça Federal a apuração da morte de líderes de trabalhadores rurais em Rondônia. A pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a transferência para a Justiça Federal de 6 inquéritos relativos a crimes de homicídios praticados contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagens de terra e exploração ilegal de madeira em Rondônia. A notícia acima informada no site do STJ diz respeito a um Instituto Exclusivo para a Proteção dos Direitos Humanos previsto na Constituição Federal de 1988. Assinale a opção que o indica. A letra A, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Letra B, incidente de deslocamento de competência. Letra C, tese com repercussão geral. Letra D, ação popular. Então, a primeira alternativa ela está incorreta, porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental está prevista lá no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma ação do controle concentrado de constitucionalidade e é uma ação julgada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo STJ, como diz o enunciado. E a letra B, que é a alternativa correta, que é o incidente de deslocamento de competência, previsto no artigo 109, parágrafo 5º. Nas hipóteses de graves violações de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, esse é o caso, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidentes de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Letra C, tese com repercussão geral, está errada, também nos termos aí do 102, parágrafo 3º da Constituição. No recurso ordinário, e aí esse é um recurso também do Supremo Tribunal Federal, diferente do STJ, como diz o enunciado, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. E por fim, a ação popular também está errada. A ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo com prova da má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. E a segunda e última questão aqui de direitos humanos de 2024, você tem: os conflitos armados, infelizmente, são uma realidade que afeta diversos países. As 4 convenções de Genebra de 1949 conformam a base do direito internacional humanitário. Em comum às 4 convenções está o artigo 3º, que, entre outros dispositivos, determina o tratamento humano para todos os indivíduos
em poder do inimigo, sem nenhuma distinção adversa. Proíbe especialmente os assassinatos, as mutilações, as torturas, os tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, as tomadas de refém e os julgamentos parciais. Sobre esse artigo, assinale a alternativa correta. Abrange também as situações de conflito armado sem caráter internacional e que surjam no território de um Estado parte da Convenção? Letra B. Determina a obrigatoriedade de cessar fogo no caso de início de uma rodada de negociações para a busca de solução não armada do conflito. Letra C. Atribui ao Conselho de Segurança da ONU a competência para julgar a legitimidade da guerra e as eventuais sanções a serem impostas às partes do conflito. Letra D. Prevê a instituição de um tribunal específico para o julgamento de acusados de terem cometido crimes de guerra pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então a letra certa é a letra A. Ela abrange também as situações de conflito armado sem caráter internacional que surjam no território de um Estado parte. No caso das guerras civis, as guerras sem caráter internacional. Está previsto aí na primeira Convenção de Genebra, no artigo 3º. No caso de conflito armado sem caráter internacional que surge no território de uma das altas partes contratantes, cada uma das partes em luta será obrigada a aplicar pelo menos, e aí elenca os direitos. Letra B. Está errada porque não está previsto aí na Convenção de Genebra obrigatoriedade de cessar fogo. A segunda Convenção de Genebra, no artigo 15, fala: sempre que as circunstâncias o permitirem, serão concluídos armistícios, cessar-fogo ou acordos locais para possibilitar o recolhimento, a tropa e o transporte dos feridos abandonados no campo de batalha. Então não é obrigatoriedade de cessar fogo no início de rodada de negociações. Letra C. Atribui ao Conselho de Segurança da ONU a competência para julgar a legitimidade da guerra e eventuais sanções a serem impostas às partes do conflito. Também não tem essa previsão aqui nas 4 convenções de Genebra. E na letra D também prevê a instituição de um tribunal específico para julgamento dos acusados de terem cometido crimes de guerra pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Não tem esse tribunal, não tem essa previsão na Convenção de Genebra. E inclusive tem um tribunal de Haia previsto no Estatuto de Roma, mas não é pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então essa letra D está errada também. E assim nós encerramos as 2 questões de direitos humanos agora do último exame da OAB de 2024.